Opa, gente, tudo bem? Eu sou o Luiz e hoje nós vamos começar mais um IngaCast. E hoje nós trouxemos convidados ilustres. À minha direita nós temos o Matheus. Fala galera, beleza? Tudo bem? Aqui é o Matheus. Opa, aqui é o Henrique, tudo certo? E aí galera, meu nome é Augusto. Opa, tudo bom? Meu nome é David. Agora que todos se apresentaram, nós vamos falar do tema principal do podcast hoje, que vai ser uma análise crítica da obra do conto do Machado de Assis, A Igreja do Diabo. Alguém não leu, alguém não sabe nada do conto? Eu, aqui. Cara, basicamente o conto se passa num contexto onde o diabo ele quer construir uma igreja pra meio que atrair os fiéis de Deus. No caso, para poder meio que converter eles, para que esses fiéis se convertam para o lado dele e meio que comecem a praticar os ideais dele, tudo nessa pegada, num contexto. É assim que se passa. Exato, ele tenta trazer os fiéis de Deus com uma metáfora de que se as pessoas da igreja eles estão fazendo o bem, só que nas escondidas eles praticam o mal, aí o diabo pensa, pô, eu vou fazer o seguinte então, eu vou fazer uma igreja que prega esse tipo de ação. Eu vou fazer uma igreja que só prega pecado. Isso é desenvolvido na história. Rapidinho, David. Um ponto que me surpreendeu muito nessa parte foi na parte que ele fala com Deus pra falar sobre as suas ideias. Isso foi muito cínico da parte dele. Vale acrescentar também que ele consegue fazer ele consegue fazer a igreja dele, consegue fazer que ela consiga se movimentar em torno da sociedade. Ela começa a passar a ser uma religião real. Uma religião que realmente existe. Pode falar. Nessa questão, como é que ele falou? Como ele falou, ele faz a igreja se tornar uma religião oficial. Só que com o passar do tempo, ele vai ver, mesmo até seus melhores fiéis, os que mais seguiam ele, acreditavam em tudo que ele falava, vão começar a atrair ele, fazendo o bem pelas costas. Sim, rapidinho. Só uma coisa antes que o diabo mesmo citou no conto, é que os seres humanos são virtuosos por bem próprio. Isso, dentro desse contexto, parando pra pensar nessa maneira, eu até acredito que faz um pouco de sentido pra alguns seres vivos, não pra todos no geral. Vale acrescentar também que depois que o diabo ele percebe que o pessoal tá fazendo o bem pelas costas dele, ele vai lá e vai conversar com Deus, achando que o Deus era a causa daquilo. Sim. A maneira como o diabo citou o que eu falei sobre ser virtuoso por bem próprio, ele comparou homens a um manto de veludo com franja de algodão. Isso foi um negócio que eu não entendi muito bem, mas se você parar pra pensar, eles, ao mesmo tempo que são virtuosos, eles também usufruem dos pecados. Mesmo que seja inconscientemente, mesmo sem perceber. Entende? Sim. Nessa questão. Pode falar. Eu deixo você, Henrique. Tem uma... esse romance até que ele escreveu é até chamado de romance de revolução. Ele é uma crítica... Ele é caracterizado por fazer críticas, mas não de forma direta. Por exemplo, como o Machado de Assis ele é um realista, diferentemente do naturalismo, que ele faz a crítica e explica cientificamente o porquê disso, esse romance de revolução que Machado de Assis fez nesse conto acaba deixando umas críticas implícitas para que o leitor tire suas próprias conclusões, sabe? Então, não é todo mundo necessariamente que vai concordar com o que ele fala. E ressaltando o que o Henrique quis dizer, pode ser também uma crítica à igreja da época, na sociedade, principalmente da época, como o Henrique disse. A igreja principalmente, porque pode ser o mais forte fiel, o padre, o bispo, até eles podem cometer os pecados humanos, porque pecar é humano, né, assim, em geral. Vale acrescentar também que um dos exemplos do que ele citou, do pessoal fazendo o mal de fachada, e pelas costas ele faz uma boa ação. Uma boa ação. Isso é muito do ser humano. Se a nossa natureza for fazer o bem... fazer o mal por acaso. Sim. E se a nossa natureza for fazer o mal, a gente vai acabar fazendo o bem por acaso. Isso é um negócio que eu interpretei
muito bem dentro dos acontecimentos no contexto do conto, quando ele nota que tá surtindo efeito contrário à igreja, onde os fiéis de Deus cometiam pecados como a avareza e essas coisas. Tinham boas ações como atos principais pelas quais cometiam pecados. Agora que seus atos principais são cometer pecados, eles estão de maneira escondida do diabo, eles estão cometendo boas ações. Isso utiliza muito assim da interpretação que você tem e fala muito sobre a natureza do ser humano. Um exemplo disso que a gente pode botar no nosso dia a dia é como seu exemplo, o seu responsável, os seus pais mandam você ficar em casa. O seu instinto manda você sair. Só que se eles não falarem nada, você pode querer ficar em casa. Essa é a questão. É a famosa contradição humana, né? Até mesmo o conto ele é finalizado com essa frase. O diabo vai lá, super confuso, não entendendo por que essa ideia deu errado, sendo que tinha tudo pra dar certo. Aí Deus termina o conto falando: o que você quer que eu faça? Essa é a famosa eterna contradição humana. Você conseguiu entender, Augusto, tudo que a gente diz aqui? Entendi. Você tem alguma coisa... Então, praticamente, só concluindo, então praticamente o humano ele vai ser sempre contrário ao que mandam ele fazer, por mera vaidade. Em tese, sim. Pelo próprio instinto, né? O instinto humano de ser o contrário do que esperam dele, né? Se a gente for pensar assim, é como se fosse umas características do naturalismo, né? Que diz que o ser humano é meio animalesco, a gente segue nossos instintos nessa questão. Aqui nem no naturalismo, né? Sim, Só não é tão aprofundado quanto nesse que é uma obra movimento. realista. Mas... Sim. Isso também se correlaciona com uma frase assim, que eu não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei várias vezes, que o proibido é mais gostoso, sabe? Entende? Sim. Já ouvi diversas vezes. Um exemplo também do homem que fez que prega o mal e faz o bem também, mostra um exemplo que é o moço que ele rouba um camelo na visão, quando o diabo tá vendo, e quando o diabo ele para de olhar, ele entrega o camelo para um pobre, fazendo uma boa ação. E depois ele até reza pra outro deus, que era Alá. Era lá. Sim. Isso daí também é aquele humor do Machado de Assis, sabe? De mostrar esse tipo de Sim, coisa. é justamente uma das características dele, de tratar de maneira cômica a relação entre as coisas. Fazendo a crítica pelo meio da piada. Sim. Inclusive, a Igreja do Diabo é uma crítica à religião do Brasil. É uma crítica principalmente à igreja, né? Eu acho que não só a brasileira, eu acho que a igreja católica daquela época. E pode se manter uma crítica até hoje em dia, porque tem muitas pessoas que são assim dentro da corporação e são pessoas que têm altos cargos lá dentro, né? Como padres, freiras, essas pessoas. Isso, essas coisas, sim. É a maneira como a arte reproduz a vida, né? Isso se encaixa muito nos contextos de hoje e na maneira hipócrita de como alguns fanáticos religiosos tratam, sabe? Entende? Então, né, tem até uma cena do conto de que quando o diabo sobe até o céu pra falar sobre essa ideia aí com Deus, ele tava até atendendo uma pessoa que tinha feito o bem lá e ele ia entrar pro céu, aí ele refuta Deus falando: com essa minha ideia, você vai ser a última pessoa que vai entrar no céu. Ele explica o plano dele e Deus, assim, não dá a mínima. É como se Deus ele soubesse, é como se Deus já soubesse que isso ia acontecer. Exato, ele sabia já. Não ele já sabia. Ele tinha certeza que isso ia acontecer, porque é como ele disse no final, né? É a... contradição humana. Contradição humana, isso aí, esqueci a palavra. Ele até tentou responder algumas coisas com ele, mas ele permaneceu em silêncio. Sim, a maneira como o Machado retratava a psicologia humana era muito genial. Era muito genial mesmo, e a crítica à sociedade. Sim, ele, como algumas pessoas falam, ele entrava na sua mente, ele lia a alma da pessoa. É que isso é uma característica do realismo, né? Eles ficavam horas observando as pessoas pra poder pegar pegar a ideia psicológica dela em si, né? Sim, um aspecto muito importante na obra que vale ressaltar sobre essa obra é a intertextualidade que ele tratava. É muito recorrente a citação de outras obras no texto também. Eu acho também muito legal o jeito poético que ele escrever dele, o jeito que ele escreve de maneiras que sejam claras e mesmo assim profundas. Eu acho muito bom. Sim, Machado de Assis é muito fácil de ler, né?
Comparados a obras de academias literárias anteriores, Machado de Assis é tranquilo de ler. Pois é, Ainda mais é um. esses pontos pequenininhos. Sim, tirando a parte da escrita da época, que é um pouco complexa às vezes pra entender uma ou duas palavras, sim, é fácil. Dentre todos esses escritores da característica do realismo, eu acho que o que mais me entreteve em ler as obras, contos, foi Machado mesmo. Bem na maneira como ele trata os contos de maneira cômica, nas críticas, a ironia, a metalinguagem, diálogo com o leitor. Não, diálogo direto com o leitor. O que hoje em dia a gente conhece como quebra da quarta parede, olha lá. O Machado de Assis começou, sei lá, 100 anos atrás. Pioneiro. Você tem alguma coisa a ressaltar, Augusto? Sobre o que a gente já E disse aí, aqui? Luiz, como que é o desenrolar da história? Como que prossegue depois quando o diabo fala lá com Deus? Depois ele vem, o diabo, ele depois dessa conversa com Deus, ele vem pra terra pra montar sua igreja. E depois ele vai conseguindo seus fiéis cada vez mais. Aí vai acontecer as coisas que a gente já falou aqui anteriormente. Vale destacar também, vamos, de uma maneira mais narrativa, a parte que o diabo, ele, na hora que ele vai conversar com Deus, que ele sai do inferno e ele vai direto pro templo de Deus pra falar sobre o assunto, né? Enquanto a pessoa tá sendo subjugada lá. Sim, ele fala sobre a contradição humana. Se encaixa muito na frase do proibido é mais gostoso. Além disso, Augusto, você lembra aquilo lá que a gente falou de que ele criou a igreja justamente com os fundamentos contrários da igreja e de Deus? É isso, ele pega todos os 7 pecados capitais, ele faz analogias com coisas boas e convence a galera de justamente praticar o mal. Principalmente o adultério, ele fala muito do adultério também nisso. É isso aí mesmo. Ele fala que não é pra amar ninguém, a única coisa que você tem que ter pelo outro é desprezo e ódio, menos as mulheres alheias. As mulheres Sim, você alheias tem que amar as mulheres alheias. Que essa parte eu ri muito quando eu li. com certeza. Também Eu Guilherme também Moura. ri muito, não deu pra segurar nessa. Muito obrigado, gente. Esse é o final do nosso programa. Um bom dia pra todos e tamo junto. Isso se encaixa muito nos contextos de hoje e na maneira hipócrita de como alguns fanáticos religiosos tratam, sabe? Entende? Tem até um exemplo também, que é um vídeo de um padre que ele tá cheirando cocaína durante a missa. Eu nunca vi esse vídeo, cara. Que foi isso aí? David, David, mano, como? Por que você é assim? Oi, isso aí vai virar o finalzinho do vídeo como erro de gravação. eu já tô falando. Vai. Agora a gente Não, pode vamos continuar da onde tipo, a gente parou. Sim, um aspecto muito importante na obra que vale destacar é a interpretar. Não, intertextualidade. Intertextualidade. Ah, isso aí. Aí fica balançando a cabeça, David. Fica balançando a cabeça, porra. Tô balançando. Assim, Pronto, cara, fica falando pronto. assim. Aí, Vai. Vídeo de um padre que ele tá cheirando cocaína